Sejam bem-vindos a mais uma palestra na Fraternal. Hoje recebendo o palestrante, Davidson Borges, com o tema A Vida Futura. Rádio e TV Fraternal sempre em sintonia com você. Boa noite a todos, sejam bem-vindos aqui na TV, Rádio e TV Fraternal. E hoje nosso assunto, nós vamos falar um pouquinho sobre a vida futura. Muitas pessoas, quando perguntam se acreditam em espírito, elas não acreditam, ou falam que não acreditam. Mas tem uma coisa curiosa, né? Essas pessoas, mesmo as pessoas que falam que não acreditam, quando a gente brinca com elas, fala assim, toca pegar o cemitério às 2 horas da manhã e passar a noite lá, ninguém quer, todo mundo morre de medo, né? Porque morre de medo de uma coisa que não existe, né? Então, quando a gente começa a falar que não acredita, às vezes são crenças, a religião dos pais, um monte de crenças que a gente vê desde pequeno e às vezes não para raciocinar, né, o que é realidade e o que não é. Se eu sou o dono da verdade ou não. Então, o que existe além da minha verdade, né? Então, o tempo todo a gente vai aprendendo, adquirindo mais conhecimento e transformando as nossas opiniões. Então, quando nós começamos a pensar no mundo espiritual, ou que nós somos cristãos, né, ou espíritas, que acreditamos nas palavras de Jesus, que falava que existia uma vida futura, né, então a gente tem que começar a pensar como que é esse mundo espiritual. Né? Se a gente acredita ou não acredita, deve ter alguma coisa. Então, como é que é do outro lado? Muitas vezes a gente, ouvindo as palavras do mestre, né, acreditando, entre aspas, numa vida futura, a gente tem medo das coisas. Né? Então, por que a gente tem medo de que podemos descobrir da vida futura? Às vezes a pessoa não quer nem ouvir falar sobre a vida após a morte. Então, por que as pessoas têm medo? Porque tem medo do desconhecido. À medida que nós começamos a conhecer detalhes da vida futura, esse medo, né, ele some, ele desaparece. No Evangelho de Jesus, quando Pilatos pegou e mandou ouvir Jesus, né, a sua presença, né, perguntou para Jesus, né, és o rei dos judeus? Quando ele estava para ser julgado, né? E Jesus respondeu, meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino não é aqui. Então, ou seja, ele falou que existia um reino além desta vida material, né? E o Pilatos vai repetir, então, pois és rei? Né? Ele falou, tu o dizes. Né? Não vim nesse mundo senão para fazer menção à verdade. Aquele que escuta a minha voz, escuta a verdade. Então ele falou que tinha uma vida futura. Né? Então está lá em João capítulo 18, versículos 33 a 37. Em outra parte ele falou também, há muitas moradas na casa de meu pai. Se não fosse assim, eu teria dito. Também está em João, capítulo 14, versículo 1 a 3. Então, há várias passagens do Evangelho que citam essa vida espiritual, além desta vida material. Os judeus, na época, eles apenas acreditavam, né, tinham uma ideia imprecisa do futuro, e apenas acreditavam no aqui e agora. Deus ia ajudar eles aqui e agora. Eles tinham que vencer aqui e agora, nesta vida. Então eles acreditavam que o Criador, né, Deus, ia os ajudar agora, ia vingar contra os seus inimigos nesse momento. Não existia uma vida futura. Eles achavam que tinham os anjos, né, que eram seres privilegiados, e que esses anjos, né, que gozavam da felicidade, que nós não podíamos chegar a estágios. Diferente do que o Espiritismo nos traz, que todos nós passamos por um estágio de evolução, e um dia chegando lá vamos nos tornar anjos também. Vamos fazer parte dessa felicidade suprema. Então, viver o aqui e agora não é só o que existe. Né? Então, não acreditar em nada, né, nos deixa tensos. Acabou, morreu, acabou tudo. Né? Nos deixa tensos, não nos dá esperança na vida futura. E a gente quer, então, viver tudo o que a gente pode nessa vida. Coisas boas, coisas ruins, coisas erradas, mas que nos fazem felizes da maneira como achamos que nós somos felizes. Né? Então, quando a gente acredita, por exemplo, no nada, né, ou no futuro incerto, se a gente pensar o seguinte, se a gente mudar para outro país, cidade, estado, né, onde a gente não conhece ninguém, então a gente se sente inseguro.
a gente fica meio acuado, fica meio cismado com tudo, né? Toma mais cuidado com as coisas, porque o medo, né, desse lugar novo que nós mudamos. Depois a gente começa a se acostumar, conhecer os vizinhos, conhecer o pessoal da região, e aí relaxa, né? Tudo fica mais fácil. A vida futura e o medo da vida futura também é assim, né? Se a gente pensa na vida futura, não, a gente tem medo do desconhecido, mas por que ter medo, né? Se a gente falou, vai para um lugar desconhecido, mas se a gente for para um lugar conhecido, por exemplo, sair daqui de São Caetano, São Bernardo, São Paulo, e ir para Santos, aí a gente pensa, pô, Santos, né? Guarujá, eu vou na praia, pegar um sol, com a natureza, o mar, tomar um banho no mar, coisa boa, né? Então, quando a gente vai para um lugar que a gente conhece, que nos deixa feliz, é fácil não ter medo, ansiar por voltar a esse lugar, né? Como ansiamos da alma, fico vazio, sei, parece que eu não me encaixo no mundo, ansiamos para voltar para o mundo espiritual, a vida verdadeira que nós tínhamos. Quando a gente vai para a praia, a gente fica feliz. Então, relembrar desse lugar que já é conhecido, né, nos tornam pessoas mais alegres, felizes. A gente tem prazer em lembrar disso, né? Então, quando a gente imagina coisas que a gente não conhece, lugares desconhecidos, não nos sentimos muitas vezes assim, né? Assim como a gente conhece o plano espiritual, coisas falam, não fala do umbral, né, das trevas, né? Mas também falam das colônias espirituais, lugares serenos, tranquilos, onde a vida é muito boa, né? Então, muitas vezes, quando a gente é descrito no passado, várias religiões, descreve lá que nós vamos ir para o céu e ficar lá com os anjos tocando harpa para a gente ouvir, né? Meditando, né? Vai, posição de meditação, ou não fazendo nada, né? Vamos ficar felizes assim. Então, ou vida chata essa, né? Então, para esse lugar, esse céu eu não quero ir não, né? Porque essa vida é muito monótona, né? Se a gente pensar que na Terra, quando a gente tira férias, fica 10, 15 dias, né? Vai passear tudo bem, mas ficar 10, 15 dias em casa, na mesma monotonia, né? A gente não aguenta, né? Então ficar lá um dia, 2 dias, uma semana, a gente aguenta ficar fazendo isso. Mas esse céu ficar aí a vida eterna, não dá. Ficar escutando músicas gregorianas, né? Descansando em paz, como o pessoal costuma falar, né? Então isso é muito ruim, ficar descansando em paz da forma, ninguém aguenta, né? Então, o mestre ele sempre descreveu que a vida é abundante, não é parada. Aliás, na nossa ciência, no nosso mundo, tudo que é parado enferruja, apodrece, desgasta, né? Tudo que é parado acaba, né? Tudo tem vida, desde um átomo, os elétrons, os nêutrons e prótons girando em torno de si, né? Os elétrons girando ali, as células também fazendo as reações químicas, tudo no universo, os planetas girando em torno do Sol, do universo, né? O Sol em torno de outras galáxias, tudo gira, tudo tem movimento. Porque nós iremos para um céu não fazer nada. Então essa ideia da vida futura é muito errônea, não tem lógica, né? Já que o mundo, o universo ao nosso redor, tudo é movimento. Então essa vida futura que tem que ser a meta da humanidade, como diz os Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, a vida futura também tem que ser uma das metas da humanidade. A gente tem que viver para conseguir chegar lá e chegar bem. E aproveitar das coisas boas que Jesus falava, desse reino dos céus, que não é parado, é movimento e é trabalho. Ninguém descansa em paz quando morre. Então essa ideia que nós temos esse costume de falar, né? Descansa em paz, não existe. Porque isso é uma monotonia que ninguém vai aguentar, né? Então o que eu faço quando chegar do outro lado? Nada, deixa rolar. As coisas vão aparecer. O trabalho aparece. Diz, o ditado diz, quando o trabalhador está pronto, né, o mestre aparece. Então, nós vamos conseguir chegar do outro lado com as condições que temos hoje, de acordo com a nossa conduta, que garantirá o nosso canto de alegria de viver do outro lado da vida também. Se a nossa vida aqui é ruim, né, nossos pensamentos e mentes são sempre ligados a coisas ruins, do outro lado também vamos ser assim. Nós vamos para lugares que vamos estar em sintonia com o que a gente pensa e sente. A gente tem pensamentos ruins, tristes, relativos a nós mesmos, à vida, aos outros, né? Se a gente está nesse estado de alma, o que vai acontecer? Nós vamos ser atraídos para regiões assim, o chamado umbral, né? Que todo mundo tem medo. Então, para não ir para lá, basta
pensar bem, sentir bem, viver a alegria de viver, né? Na vida, viver a vida plenamente, fazer coisas boas, nobres, usar os seus potenciais da alma para realizar boas coisas. Então, quando a gente começa a pensar no Livro dos Espíritos, que fala que o espírito é individualização, né, do princípio inteligente, né, e essa individualidade ela é respeitada em todos os cantos do universo. Né? Tanto que Jesus respeitava todo mundo, ele sabia que nós éramos imperfeitos, ele curava, mas sabia que a pessoa podia errar novamente, tanto que ele falava, tua fé te curou, vai e não peques mais. Ou seja, existia a possibilidade da pessoa cair novamente, ele entendia as nossas fraquezas. Porque nós estamos num plano de evolução paulatinamente crescendo, melhorando. Então vamos cair, vamos errar, com certeza. Né? Então olha só como é a vida do outro lado, quando a gente parte para essa vida espiritual, né? E a gente começa a entender essa vida espiritual para perder o medo. Perder o medo da morte, perder o medo do que vem depois da morte. Então, para a gente perder isso, a gente precisa conhecer. Então, para conhecer, nós precisamos pegar alguns dados do plano espiritual. Então, a vida é abundante, como diz Jesus. Há várias moradas na casa do Pai. Então, nós temos ali várias categorias de espíritos no mundo espiritual. Nós vamos pegar mais lá os mais próximos da Terra, né? Os mais materiais. Né? Nós temos na natureza os espíritos elementais, que, segundo dizem até as tradições antigas, como as recentes, são espíritos que cuidam da natureza, mais instintivos, né, do que evoluídos. Então eles cuidam da natureza. Então tudo isso que a gente vê que é a obra da criação, a natureza que é bela, tem seres cuidando dela, que estão nesse nível de evolução. É o trabalho que eles podem fazer. Eles se sentem felizes com isso, de cuidar da natureza. Cuidar de um animal, de uma planta, de uma água, do ar. Né? Eles têm cuidado com isso. Então na natureza nada existe que não esteja alguém velando e cuidando pela natureza. Na Umbanda tem os famosos chamados Exus, né, Pombagira, entre outros que tem, e o pessoal às vezes tem medo, né, porque são espíritos, são como guardiães do plano espiritual. Não pode ser um espírito elevado, né, que vai chegar no espírito bruto ainda, vai falar, olha, o evangelho, a caridade, o amor, ele não vai ouvir. E esse espírito elevado não vai pegar a força desses espíritos e tirar de onde ele não deve estar mais. Tem que ser um soldado, né, para fazer isso. Então, um soldado no plano espiritual, uma pessoa mais bruta. Se precisar, a pessoa não tiver que sofrer aquela influência interferente espiritual maldosa e bruta de alguns espíritos, chegou ao ponto que ela se melhorou e não merece mais estar nesta condição, esses espíritos vão lá e pegam a força mesmo, né, e encaram e levam embora. Então, como nós temos o policial aqui no nosso mundo, nós temos o policial do outro mundo. Não temos que ter medo dos policiais, né? Mas tem policiais bons, tem policiais ruins, né? Faz parte. No mundo espiritual também tem várias categorias de espíritos bons e ruins, mais conscientes, menos conscientes. Então nós temos nossos mentores, anjos, guardiões, né? E que são diversos níveis de evolução. O André Luiz, na sua trajetória, ele descreveu, ele era um médico conhecido, né? Com recursos materiais, teve uma vida material boa, e errou em alguns aspectos. Né? E chegou no plano espiritual uma condição meio triste. Depois de 7, 8 anos no Brau, foi recolhido no nosso lar, e começou a reaprender como era viver lá. Porque ele nunca se preocupou, nunca acreditou. Então ele passou mais tempo para se recuperar e aprender a viver lá. Como médico, ele começou trabalhando, varrendo a enfermaria daqueles espíritos que chegavam, que estavam em condições difíceis. Né? Então ele começou varrendo a enfermaria. Uma lição de humildade. Né? E varrendo essa enfermaria, ele foi se dedicando e melhorando e conseguiu ir crescendo. Né? Tanto que passou os livros para o Chico Xavier, né? Nosso Lar, que virou filme, né? Entre outros, com o crescimento dele no plano espiritual. Então a gente também cresce do outro lado. Mas se ele tivesse conhecimento da vida futura, ele provavelmente teria feito isso muito mais rapidamente. Ele teria já para uma colônia trabalhar e estar bem mais adiantado do que ele estava. Ou ter feito isso em menos tempo. Então essa vida futura é uma continuidade da nossa vida daqui, do planeta Terra. Essas cidades espirituais que existem, né, como Hermes Trismegisto falava, é o que está em cima, como está embaixo.
Então, até na antiga filosofia dos sábios, ele sabia que aqui é uma cópia imperfeita do que está lá em cima. A vida lá, aliás, a vida aqui imita a vida de lá. Então, não muda tanta coisa assim. Muda alguns aspectos, porque nós não vamos ter mais corpo físico. Né? Então, vai mudar algumas coisas, mas mesmo assim não muda de água para o vinho. A Patrícia, no seu livro Violetas da Janela, ela quando chegou lá, chegou muito jovem, né? Mas era uma pessoa de bem. Né? Então ela tinha fome. Né? Então ela teve que aprender a comer, mas diminuir a comida. Uma comida mais leve, aprender a diminuir. Ela sentia necessidade de ir ao banheiro, tomar banho, trocar de roupa. Né? Então ela foi se adaptando a esse mundo. E eles não agrediram, ela falou, não, agora não tem mais nada, você não tem corpo, não tem mais nada. Então ela teve que aprender aos poucos, né? A higienizar as próprias roupas, a mentalizar e fazer todas as coisas através da força mental, e que não precisava de muitas coisas, não precisava de comida, mas o espírito tem que se adaptando aos poucos à vida espiritual, que é igual aqui, mas com vantagens. Né? Não precisar dormir, não precisar comer é vantagem, a gente tem mais tempo. Né? A gente passa 1/3 da nossa vida dormindo. Lá a gente não precisa dormir, ter tanto descanso assim. Né? Então nós temos alguns relatos do plano espiritual que começam a falar que esse mundo existem colônias, né, em cima do nosso globo terrestre, várias colônias de vida espiritual, mais evoluídos elevados e menos elevados. Né? E até outras colônias mais altas e até em outros planetas mais habitados e elevados, como descreveu a mãe do Chico em Cartas de uma Morta, que ela foi visitar planetas mais evoluídos e que lá eles não tinham mais doenças, não tinham mais problemas que nós temos aqui, porque a doença faz parte do espírito doente. Então eles já estavam em outro nível. A reencarnação deles nesse planeta era para adquirir mais sabedoria. Eles tinham sede de conhecimento. E nós estamos nesses vários estágios. Então o conhecimento da vida espiritual abre as portas, facilita o caminho para que nossa entrada lá, quando chegarmos, e vamos chegar, né? Ninguém vai viver eternamente, ninguém é Highlander, né? Então vamos chegar lá. Mas chegar lá, chegar com conhecimento de causa, para que essa vida aqui, que é mais ou menos feliz, e lá nós não vamos ter os problemas que vamos ter aqui de doenças, de envelhecimento, né? De dependência financeira, eles ganhamos bem, ganhamos mal. Então a gente vai deixar de ter um monte de problemas, mas vamos precisar continuar trabalhando. Que tipo de trabalho? O trabalho pelo próximo. O trabalho de melhorar a si mesmo. Então lá se faz cursos, se faz faculdades, né? Se diverte, se vai em teatro, se escuta música, né? Como o André Luiz escreveu, escuta música de boa qualidade. Tem cinemas, a própria Patrícia falou que tem vídeos, né? Se hoje nós temos condições de vídeos, conseguimos filmar um monte de coisa, porque tem câmera em tudo quanto é rua e hoje em dia, e fica registrado, por que não a tecnologia no mundo espiritual não filmou as coisas que Jesus fez, as andanças que ele teve aqui pelo nosso planeta? Então ela disse que tem filmes da época de Jesus. E se quiser aprender, você vai diretamente na fonte. Tem bibliotecas com livros que a gente pode estudar. Né? Então todo mundo tem acesso a essas coisas. Então é uma vida de escolha, de aprimoramento constante. Né? Não é o trabalho material pelo dinheiro para pagar a conta, mas é o trabalho espiritual para o nosso desenvolvimento, em busca da nossa felicidade. Em busca daquilo que Jesus falou que é o reino dos céus, que começa dentro de nós. Não é na colônia espiritual que nós vamos futuramente. Começa dentro de nós. Estejamos numa colônia como nosso lar, ou uma colônia próxima do umbral, com vibrações mais pesadas, ou uma colônia de altíssima vibração espiritual, né? O que vai acontecer é que nós vamos ser felizes ou infelizes, porque vai ser o nosso estado de alma, é o nosso estado interior, é o nosso reino dos céus. Então não adianta a gente pensar, quero para uma colônia X, colônia Y. Você vai para a colônia que você estiver adequado, emocionalmente, mentalmente. Então isso depende da gente. Nossa, eu vou morrer, para onde será que vão me mandar? Ninguém vai te mandar para lugar nenhum. Você vai se mandar para um lugar que você vai ter afinidade. Então essa transformação interior é necessária até para que, quando chegar lá, nós vamos para um lugar adequado, que a gente consiga se harmonizar com as pessoas, né? Estejam elas mais elevadas, menos elevadas aqui no meio. Então a gente vai se harmonizar com o ambiente, com as pessoas, que a gente tiver afinidade. É assim que funciona.
É como dois ímãs, né? Um polo vai atrair o outro, um polo diferente vai atrair o outro. Né? Então a gente é atraído por sintonia mental e emocional. Então não tem que ter medo da vida futura. Né? E aí nós temos diversos tipos de atividade no plano espiritual. Né? Nós temos colônias que tratam de animais. Nós temos colônias, como estamos recebendo um relato através da minha esposa, né, pela vidência, de uma colônia chamada Colônia do Amor, do Dr. Josué, em que eles tratam pessoas perturbadas, que chegam lá com perturbação. E tem todo um processo de resgatar essas pessoas de onde elas estão, no fundo do poço, para que ela comece a voltar a ser feliz com ela mesma, feliz com a vida dela. Então as pessoas são ajudadas constantemente do outro lado. Então tem serviço de monte, serviço que não falha. Por isso esse negócio de descanso em paz, né, é só da boca para fora que a gente usa aqui. Do outro lado não tem isso não. Então existem diversos tipos de trabalho, até os trabalhos, mas quem já está ligado, cientistas como Einstein, Tesla, Thomas Edison, né? Então eles estão trabalhando do outro lado também para o nosso planeta. Existe uma área da comunicação chamada transcomunicação, que eletronicamente a gente está tentando se comunicar com o plano espiritual há anos, isso está sendo desenvolvido. Hoje eles têm relatos até de imagens e movimentos, era só imagem na TV, parada, estacionária. Agora eles vão conseguindo pegar imagem com deslocamento, com movimento. Eles creem que daqui a uns 40, 50 anos, nós vamos conseguir a comunicação com o plano espiritual através de instrumentos, como uma televisão, por exemplo, um computador. Então, nós temos pessoas trabalhando desse lado e cientistas renomados trabalhando do outro lado. Então, existem serviços diversos para a gente realizar o nosso sonho. Às vezes que na Terra a gente não estuda o que quer, não faz o que quer, muitas vezes. Lá nós vamos poder fazer aquilo que a gente quer fazer com amor. Então, tudo no plano espiritual é direcionado para que a gente cresça no amor. Seja com trabalho pessoal, trabalho interior, trabalho de ajuda ao próximo, né? A vida em comunidade, né? Seja, eu trabalhei muito, tem teatro, tem cinema, tem música, tem tudo que a gente faz para se divertir aqui, mas de uma qualidade muito superior. Então a felicidade, como Jesus falou, meu reino dos céus, né? Vou preparar um caminho, né? Ele já preparou esse caminho. Tem tantas colônias espirituais que foram fundadas por diversos espíritos, né? Para acolher aquelas pessoas que necessitam, e colônias que têm não só serviço de acolhimento, serviço para que a gente viva com prazer, aquele prazer que enaltece as coisas boas, os bons sentimentos dentro de nós. Então esses divertimentos que nós temos do outro lado, porque não é só trabalho também, né? Não é só trabalho, é divertimento também, mas é um divertimento que nos leva a refletir nessas coisas boas que temos dentro de nós. Para a gente aflorar ainda mais e crescer em espírito, em amor, em fraternidade, para que a gente ajude melhor o próximo, dê mais esperança às pessoas, dê um futuro, uma visão de futuro melhor. Assim como nós estamos tentando descrever algumas coisas hoje do plano espiritual, para que a gente pense no futuro como algo que a gente conhece e que é bom, como ir para a praia, como ir para Santos e ir para a praia. Né? Então, quando a gente começa a conhecer onde a gente vai, fica muito mais fácil ficar feliz. O dia que eu chegar lá, ninguém quer morrer, ninguém quer deixar os entes queridos, mas um dia a gente tem que ir. Mas a gente não vai naquele, nossa, eu vou morrer e agora? O que vai acontecer? Que sufoco que a gente fica. Bom, fiz o que eu tinha que fazer, estou em paz aqui na vida, e vou para o outro lado para viver uma vida melhor. Porque essa vida aqui é difícil, né? Só fala do inferno, né? O inferno não existe. O que existe são colônias espirituais, locais espirituais de dor, de amor. Né? Então, nós vamos fazer essa escolha com as nossas atitudes ao longo da vida. Então, o inferno não existe. Ninguém precisa ficar preocupado de ir para um lugar ruim. E se for para um lugar ruim, é passageiro. Ninguém fica lá muito tempo. Porque as pessoas mudam, evoluem, crescem. Então, quando a gente começa a pensar no futuro com conhecimento de causa, nós ficamos mais serenos, mais calmos, fazemos planos para o futuro. Né? Essa vida eu fui isso, aquilo. Nossa, não consegui estudar medicina, eu queria ser médico. Comece a estudar coisas relativas à medicina ou à saúde, para na próxima vida, falar, próxima vida eu vou querer ser médico, eu venho para ser médico. Né? E quando chegar lá do outro lado, desenvolve atividades nessa área que você gosta, que você quer. Então, para todo mundo é permitido que a gente faça as coisas que a gente quer. Ninguém é forçado a fazer nada que não goste, que não queira.
mas trabalhar todos precisamos. E trabalhar com amor com as coisas que gostamos, né? Então, como a gente pode fazer para continuar a fazer as coisas que gostamos e sonhamos lá do outro lado? É só fazer por merecer. Se a gente chegar do outro lado e conseguir méritos para fazer as coisas que a gente precisa, ninguém vai impedir, todo mundo vai incentivar. Os nossos mentores que vão cuidando da gente, nossos ancestrais, né, parentes que já se foram antes de nós, eles vão nos incentivar, vão buscar os caminhos, né, para que a gente estude, trabalhe, se divirta em lugares que a gente viva feliz. Mais do que aqui, que ainda é um planeta de expiação e provas, né? Então, quando a gente começa a pensar, né, falar, nossa, os evidentes descreveram tanta coisa, né? Então será que é assim? A gente não pode confiar exatamente em tudo que nos falam, né? A gente conhece uma vidente, né, que ela muitas vezes cumprimentava, ela via os espíritos cumprimentavam assim, né? Ela achava estranho, mas ela cumprimentava assim também, né? Então, por alguns anos foi assim, né? E ela não percebeu o que acontecia. Ela cumprimentava assim, né? Pronto, né? Aí um dia ela viu como era o mentor dela. Era um monge. Então eles estavam cumprimentando, exatamente, estavam cumprimentando o mentor dela, o monge que estava ao lado, né? Então não se consegue ver tudo no plano espiritual, depende da sintonia, né? Tem médicos no plano espiritual que têm diversas técnicas. Tem os que trabalham com a medicina chinesa, com a acupuntura, com algumas coisas. Eu trabalho mais com a medicina aqui da terra, ervas e plantas também, a fitoterapia, né? E tem outros que trabalham somente com energia. E quando eles se juntam, nenhum está ali para pagar o outro. Eles se juntam para aprender entre eles técnicas diferentes. A minha técnica é melhor que a sua. Não existe isso lá. Essa técnica ajuda, essa também ajuda e essa também ajuda. São 3 benefícios para aquele ser que está doente ali. Então ninguém tem ciúme de ninguém, ninguém se acha melhor que ninguém. Apenas a gente vê coisas de formas diferentes e trabalha com aquilo que se gosta. O médico que trabalha manipulando mais energias, ele se sente bem assim, ele vai trabalhar com isso. O médico no campo espiritual, que vai trabalhar com ervas, com fitoterapia, com energias da natureza, pronto, ele pode trabalhar com isso. Então não existe limite no plano espiritual, né, para se trabalhar e ser feliz. Se trabalhar, se divertir. Dizem que as pessoas que trabalham com o que gostam não sentem cansaço. Trabalha 10 horas, 12 horas por dia e não sente cansaço, porque gosta do que faz. Quando se gosta do que se faz, não se sente cansaço, não se sente entediado, não precisa ter férias, né? Então nós temos aí um caminho para as moradas, as várias moradas que Jesus fala, né? Como tem vários planos espirituais aqui, a própria física hoje, a ciência já chegou, que nós temos um multiverso, que eles falam, né? Diversas frequências de vidas diferentes, né? Então eles não entendem bem o que é isso ainda, mas, vamos dizer, o multiverso encaixa-se perfeitamente no mundo espiritual, no mundo dos espíritos, onde tem diversas dimensões, que aquele que está mais elevado vibra numa intensidade diferente, ele consegue enxergar os que estão mais abaixo. O espírito que está numa vibração inferior, ele não consegue enxergar aqueles que estão numa vibração superior. Pode estar aqui do lado da gente agora, né? Em espírito, não encarnado, em espírito mesmo. Ele não consegue enxergar. Por isso que às vezes passa anos no umbral e não consegue sair dali. Porque o estado mental e emocional dele não permite que enxergue aqueles que estão tentando ajudar. Então, para a gente se abrir mais na vida, para conseguir ser amigo de tudo e de todos, fraternal com tudo e todos, seja com o espírito chamado o Exu na Umbanda, né? Seja o Bezerra de Menezes, a gente tem que aprender a respeitar todo mundo e a todos. Aquele ser que faz amizade com todo mundo é aquele que está chegando na esfera mais alta. O Cristo não fez diferença para ninguém. Nós que fazemos, não, esse espírito é isso, esse espírito é do umbral, esse Exu, esse espírito da Umbanda é assim, sabe? Mas esses mesmos espíritos, eles trabalham dentro da doutrina espírita, protegendo o centro, as situações mais difíceis, né? Nós criamos essas coisas, fazemos essa diferença. Nós achamos que esse trabalho desse é melhor que o trabalho daquele. Mas para cada situação, eles fazem trabalhos diferentes. Seja para uma pessoa doente, uma pessoa desequilibrada. Então, tem diversas formas de se ajudar. Às vezes, no momento, ele precisa de uma ajuda mais desse tipo, e em outro momento, mais desse tipo.
né? Então existe no mundo espiritual uma variedade de vidas mesmo. Há vários tipos de mundo. Às vezes não é mundo que a gente está falando de outros planetas, mundos aqui mesmo na Terra. Vários planos de vida, como a física já está chegando lá, sobre o multiverso. Então nós temos vários planos de vida e a gente tem que aprender a se interconectar com todos esses tipos de vida. Para chegando lá, termos mais amigos, mais pessoas, que a gente possa, como é aqui na Terra, viver, fazer as coisas com os amigos, a gente fica muito feliz, muito bem. Então que a gente possa chegar lá também com essa visão de mundo, de fazer amigos, de ter amigos aqui, que vão antes que a gente, e chegar lá a fazer novos amigos. Porque assim a gente vai aprender a conhecer esses vários mundos que Jesus falava, né? Há vários mundos no plano espiritual. Respeitando a todos, convivendo com todos, nós vamos aprender um pouco com cada um e aprender a ser mais feliz e não ter medo da vida futura. Porque o que espera a gente lá é só mais conhecimento, trabalho, felicidade, divertimento, coisas nobres para o nosso espírito. Quem tem medo do futuro se for para uma situação dessa? Uma situação dessa tem a ver com a nossa felicidade futura que Jesus tanto tentou nos ensinar. Esse caminho nós estamos fazendo, planejando e trilhando aqui, para a vida futura ser mais plena, mais feliz e cheia de alegria de viver. Que Deus nos abençoe a todos. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.